Alô, saudações aos membros da Igreja Batista Maranata, graça e paz. Saudações a você, visitante. É aqui que a nossa igreja se reúne. Nós mudamos o local físico, estamos agora num lugar virtual, mas aqui nós falamos um pouco mais do Senhor Jesus Cristo, um pouco mais da palavra de Deus, que diz que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para viver uma vida que eu e você não podemos viver, para morrer a morte que eu e você deveríamos morrer, mas Ele está vivo e Ele vai voltar para nos buscar. Maranata, amém, aleluia, Senhor Jesus Cristo. Bom, nós estamos num momento bem diferente mesmo, né? Daqui a pouco essa vai parar de ser introdução, porque já vai ser um pouco mais do mesmo, já vai ser o nosso cotidiano. Mas essa diferença tão brusca, ninguém talvez imaginaria isso há alguns dias atrás, nos traz perplexidade. A gente fica bem perplexo quando a gente para e pensa de que há 15 dias atrás ninguém imaginava isso, tocar comida, adaptar escritório dentro de casa, refazer rotina, adaptar as crianças dentro de casa e nem mais uma caminhada no sol daqui a pouco a gente vai poder fazer, né? A gente fica perplexo diante disso. Mudanças bruscas causam uma série de perplexidades, não só perplexidades, mas incertezas também. Quanto tempo isso vai durar? A gente acompanha os padrões da epidemia nos outros países e a gente fica se questionando, será que vai ser isso também? Será que o que nós temos pela frente são meses, são semanas? Eu não sei, você não sabe. E parte dessa incerteza, dessa perplexidade, gera para nós muita confusão. E o que eu quero sugerir para você é que essa confusão e essa incerteza, em parte, vem porque nós desconhecemos os padrões do Senhor em agir na história. Essa não é a primeira vez que mudanças bruscas e repentinas acontecem. De um dia para o outro, nossa situação muda, nosso conforto, nossa segurança. A palavra de Deus nos aponta inúmeras situações em que pessoas passaram por perplexidades, passaram por insegurança, porque elas passaram por mudanças bruscas também. E eu quero convidar você a olhar para dois desses episódios. Dois desses episódios em que a vida estava de um jeito e radicalmente mudou para outro jeito. A vida como você conhecia de um jeito, do dia para a noite passou a ser de outro jeito. Obviamente um exemplo é ruim, outro exemplo foi uma mudança para melhor, mas para ambos nós podemos ver que o que está acontecendo não é novo na história. Talvez seja novo na minha história, talvez seja novo na sua história, mas não é novo na história do nosso Deus. Na história do nosso Deus lidando com o seu povo, lidando com a humanidade. A primeira passagem que eu quero convidar você a abrir comigo é Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Em Daniel capítulo 5 nós vemos a história de um rei, Belsazzar. E Belsazzar era filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, aquele rei que foi um rei orgulhoso, e foi um rei humilhado pelo Senhor. Ele aprendeu a sua lição. Ele encheu seu coração de orgulho e simplesmente passou por algum bom tempo, anos, como uma besta fera comendo capim no chão. Deus o humilhou. Belsazzar não aprendeu a lição do seu pai. Ele encheu seu coração de orgulho. E a palavra de Deus diz em Daniel capítulo 5 que o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Ele não só bebeu o vinho nos utensílios do templo do Senhor, como ele também blasfemou, eles beberam neles, os grandes, suas mulheres, concubinas, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Enquanto Belsazzar blasfemava contra o único e verdadeiro Deus, uma mão aparece e começa a escrever na parede. Imagina essa cena quão assustadora. Você está dando uma festa para os seus deuses, Belsazzar está dando uma festa para os seus deuses, e no meio dessa festa, simplesmente uma mão começa a escrever na parede e escreve uma mensagem enigmática que ninguém entende. Ele manda chamar todos os sábios do seu reino, todos os sábios da corte, e ninguém desvenda. A mãe de Belsazzar, eu lembro de um sábio, o nome dele é Daniel. Daniel vem e desvenda para ele. Desvenda para ele que é o fim do seu reino.
traz uma palavra de juízo e diz assim para Belsazzar: nós não sabemos quanto tempo passou da escrita no muro até esse episódio em que Daniel conversa com Belsazzar, mas note a mudança repentina. Tu, Belsazzar, que é seu filho, versículo 22 de Daniel 5, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. E tu te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Traçou o seguinte: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E a interpretação é o seguinte: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achaste em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. É interessante que Belsazzar reconhece, ainda que fosse palavra de juízo contra ele, as palavras de Daniel. Talvez ele não tenha acreditado tanto. Mas o versículo 30 diz o seguinte: naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então está aqui uma mudança repentina. Um homem festejando e celebrando falsos deuses, zombando do único e verdadeiro Deus, recebe uma mensagem de juízo e exortação. Ele não se humilha como foi seu pai, Nabucodonosor, e Belsazzar tem sobre si juízo divino. De um dia para a noite, ele perde tudo o que ele tem, o grande império, talvez o maior da antiguidade no seu momento, e ele morre. Assim, agora não é mais Babilônia, passa-se o reino Medo. Essa é a primeira história que nós vemos de mudanças repentinas. Imagina a confusão que não foi naquela corte quando tudo que se conhecia de Babilônia agora se transforma. Antes era Belsazzar, agora é rei Dário, e tudo mudou. Tudo mudou, e até antes eles estavam festejando. A segunda história que eu quero lembrar você do agir do Senhor de maneira brusca e mudando o curso da história é segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. A história que nós vamos começar, ela está no versículo 24 em diante, mas é logo depois da narrativa em que Deus livra Samaria, através do profeta Eliseu, contra os sírios. Mas depois de um tempo, no versículo 24, diz o seguinte, segundo Reis, capítulo 6, versículo 24. Depois disso, juntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. São apenas 2 versículos que não nos contam um drama atrás desses 2 versículos. Uma cidade sitiada. Ninguém entra, ninguém sai. Se ninguém entra, ninguém sai, você vai consumir o que tem lá dentro. Depois de que toda a comida foi consumida, a cabeça de um jumento valia 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. O valor dos produtos aqui tem a ver com a sua utilidade. E eles estão inflacionados porque eles estão escassos. 80 ciclos de prata por uma cabeça de jumento. Para quê? Para comer. O que tipicamente em época de abundância ou apenas de normalidade não se aproveita, agora vale 80 ciclos de prata. Esterco de pombas, 5 ciclos de prata. O fim da picada é quando o rei de Israel passa pelo muro e uma mulher gritou: acode-me, rei meu senhor, versículo 26. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá-me o teu filho para que o comamos, ela escondeu. Essa é a situação de Samaria. 2 mulheres combinam de que elas iriam comer um filho um dia. Comer, literalmente, comida.
e no dia seguinte comeriam outro filho. Tamanha a fome dessa cidade sitiada. Então o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe provesse, a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Sobrou para o profeta. Culpa do profeta. Em momentos de histeria, em momentos de caos, as pessoas procuram culpados. Não é diferente do que nós passamos hoje. Pessoas estão procurando culpados. Procuram culpados e ninguém olha para o seu verdadeiro estado, ninguém olha para cima e reconhece o seu estado diante do Senhor. Bom, Eliseu, no capítulo 7, versículo 1, diz assim: então disse Eliseu, depois de uma interação com o rei, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, no dia seguinte, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Lembra, a cabeça de um jumento, 80 ciclos de prata. Agora é um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Para e pensa as palavras desse profeta. Ele acabou de ser praticamente jurado à morte aqui. E aí ele olha para o rei e diz o seguinte, olha, ele lança uma palavra profética do tipo o seguinte: amanhã, por um ciclo. Voltou? Voltou. Por um ciclo. E olha a reação do capitão, versículo 2. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então a reação diante de uma palavra que traria a mudança brusca na sorte do povo de Samaria foi de incredulidade desse capitão. Impossível! Só se abrir uma comporta do céu e chover comida. E ele duvidou das palavras do profeta. Bom, e o profeta olhou para ele e disse o seguinte: olha, você vai ver isso acontecer, mas você não vai comer disso. Bom, a história continua e o que acontece é que tem 4 leprosos ali da região, na entrada da porta, e eles disseram para os outros: olha, se a gente ficar aqui a gente vai morrer, porque nós temos lepra. E se a gente for para os sírios, talvez eles tenham misericórdia de nós e nos dê um pouco de comida. Então vamos para lá. E eles foram para o arraial dos sírios. Levantaram-se ao anoitecer, versículo 5, e se dirigiram, capítulo 7, ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram e se esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz do amanhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Eles foram, anunciaram. O povo, obviamente, ficou talvez um pouco receoso, manda uma comitiva. Aquilo então se confirma. Então o povo saiu alvoroçado atrás de comida. No dia seguinte, versículo 16: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda à porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. O capitão incrédulo morreu. Ele duvidou, e Eliseu disse: você vai ver, mas não vai comer. Ele viu tudo isso acontecendo, foi atropelado, pisoteado e morreu com a euforia do povo esfomeado, indo em direção a todo aquele banquete que o Senhor preparou. Irmãos, eu não quero que você pense que com isso o coronavírus vai passar amanhã. Mas eu quero que a gente aprenda a reconhecer o agir do Senhor. 20 dias atrás, nós não nos imaginávamos nessa situação. 15 dias atrás, também não. 10 dias atrás, talvez alguma suspeita. E olha onde nós estamos.
Onde nós vamos estar amanhã, eu não sei. Mas o Deus que nós cremos é capaz de mudar a sorte no estalar de dedo de um dia para o outro. Assim como Ele mudou o curso da nossa história, nós não sabíamos como seria 2020, com uma série de projeções otimistas para o crescimento da economia, medidas sendo tomadas. Alguns mais céticos, outros não. O ponto é o seguinte: a nossa história não está nas nossas mãos. A nossa história está nas mãos do Senhor. E Ele muda e nos deixa perplexos, porque Ele está se revelando a nós. Alguns vão enxergar isso, outros não. Mas esse é o agir do Senhor. E a missão não mudou, Deus não mudou, a história está mudando, o palco está mudando, mas a missão ainda é a mesma. Nós vamos aprender a conhecer o Senhor num contexto bem diferente, de incertezas, restrições, apenas para aprender aquilo que eu e você já deveríamos saber, que Deus está no controle. Ele é soberano, Ele é sábio, Ele é amoroso, Ele sabe bem mais do que eu e você. E eu quero encerrar esse nosso tempo aqui no Salmo 126, onde o salmista celebra justamente isso em mais um momento da história de Israel, dessa mudança brusca em que Deus mudou a sorte do povo. Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Irmãos, hoje nós vamos enfrentar a epidemia com esperança, olhando para a restauração do passado. Porque Deus já mudou a nossa sorte. Se você está nos ouvindo e você colocou a sua fé no Senhor Jesus Cristo, você teve os seus olhos abertos e a sua sorte mudou no estalar de dedos. Do império das trevas para o império da luz, da morte para a vida. Deus nos transformou, não simplesmente fazendo uma epidemia passar. Deus mudou o estado da nossa eternidade em Jesus Cristo. Ele mudou a nossa sorte. E é com essa esperança que nós olhamos para amanhã, que nós olhamos para a restauração, porque enquanto nós estamos plantando com lágrimas, nós vamos ceifar com júbilos. Hoje, nós estamos plantando com lágrimas. Nós estamos testemunhando uma epidemia forte, voraz, ceifando vidas. E nós vamos olhar com esperança. Esperança porque Deus já se mostrou digno ao decorrer da história de que é Ele quem está no comando e Ele sabe mais. Já mudou a minha história, já mudou a história de muitos de vocês. E talvez você esteja nos escutando, assustado, perguntando o que vai ser do amanhã. Eu não tenho essa resposta. O que eu sei é que o Deus do amanhã enviou o seu Filho há 2000 anos atrás, o que é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele continua estendendo a sua mão e nos chamando ao arrependimento. Arrependimento de que nós vivemos para nós mesmos. Arrependimento porque nós estamos preocupados conosco mesmo, nós vivemos uma vida para nós mesmos. E Ele morreu para nos salvar disso, para vivermos uma vida diferente. Essa é a chamada do Senhor Jesus Cristo. E em meio a tanta confusão, poucas coisas são certas. Mas as poucas que são certas são suficientes. Jesus Cristo vive. E é assim que nós vamos encarar isso. Irmãos, nós estamos ainda em fase de teste sobre essa live. Eu tenho visto algumas interações, já recebi inclusive dicas de como que nós podemos fazer para melhorar. Acho que nós vamos aprender no decorrer do tempo. Eu espero que não um tempo muito longo, mas nós vamos aprender, talvez até agregar isso às nossas práticas normais, se um dia o Senhor restaurar a nossa sorte e voltarmos ao convívio como nós tínhamos. Mas até lá vamos aprender a nos encorajar, vamos aprender a nos amar de uma maneira diferente, mas ao mesmo tempo igual. É o mesmo Senhor que servimos. Sem coronavírus, com coronavírus, Jesus Cristo é o mesmo. E Ele estende a mão para nós. Essa é a nossa esperança. E isso, coronavírus nenhum tira. Nenhum. Então, em meio da incerteza, vamos ficar com o certo. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor porque a nossa esperança não se resume a esse tempo aqui. Ainda, ó Deus, que a nossa esperança se aplique a esse tempo aqui, e é o que nós pedimos, que o Senhor conforte e console o coração de cada um dos seus filhos,
e que nós tenhamos a sabedoria que vem do alto para aprender a ser igreja e continuarmos a nos encorajar, ainda que à distância, ainda que não tenha o afeto do toque pessoal, mas que tenha, ó Deus, unidos pelo Espírito, olhos fixos em Jesus. Proteja, ó Deus, a sua igreja, e eu peço a Deus em especial para aqueles que nos ouvem, que ainda não te conhecem, que eles tenham seus olhos abertos para aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos em fase também de adaptação sobre a nossa escola bíblica dominical e o nosso culto. Obviamente que vai ser bem diferente do que nós estamos habituados, mas a mensagem para domingo à noite já está pronta. O Gustavo já está se preparando para gravar. Nós vamos transmitir provavelmente no mesmo horário em que nós nos reunimos fisicamente. E nós vamos fazer algumas alterações na escola bíblica dominical. Vamos ter uma pequena série diferente, falando um pouco sobre provas, esse momento e como a Bíblia tem respostas para isso. Então fique ligado nos nossos canais oficiais para que você tenha acesso a esses recursos, seja encorajado e vamos continuar na campanha de ligar para um irmão, ler um texto bíblico e orar com ele. Isso faz diferença. Ligaram para mim hoje, leram comigo um texto bíblico, foi pontual, abençoou meu coração. Faça o mesmo, faça o mesmo. Deus abençoe. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém.